Bem, uma pergunta que se faz a partir do momento que o Talibã volta a controlar o Afeganistão, o que esperar então desse país? Evidentemente que nas primeiras horas o porta-voz do Talibã se esforçou em tentar passar um certo ar de tranquilidade, onde ele afirma que o Talibã está um tanto quanto repaginado, pede que os funcionários públicos retornem às suas atividades, declarou uma anistia, inclusive aos combatentes do exército afegão que lutaram contra o Talibã nos últimos 20 anos. Todas essas medidas elas podem ser revogadas unilateralmente na hora que o Talibã decidir. O Khmer Vermelho no Camboja utilizou a mesma estratégia logo depois do golpe, né, que o primeiro irmão, como era chamado, né, o Khmer Vermelho, fez a todos aqueles que tinham fugido para o campo, tentando se esconder, médicos, advogados, profissionais liberais em geral, se esconderam no meio dos camponeses, né? E ele fez isso como ardil para que essas pessoas se sentissem à vontade de se acabarem se autodeclarando, né, como profissionais, e aí ele foi executando um a um. Então o Talibã vai ter todo o tempo do mundo para realizar isso, como diz um antigo ditado afegão, quando os ingleses estavam ali no século XIX imprimindo as duas guerras, como eu já comentei no primeiro vídeo aqui da série, e eles diziam assim: vocês têm relógios, porque claro, naquele momento um relógio, né, ainda com aquele relógio de bolso, era uma coisa de altíssima sofisticação e tecnologia, né, que permitia você calcular, imagina, sincronizando dois daqueles relógios e duas unidades, por exemplo, do exército inglês, conseguir se encontrar no momento certo para desferir um ataque. Então é um equipamento de altíssima tecnologia. E os anciões afegães diziam assim: vocês têm relógios, mas nós temos o tempo. De certa forma, esses insurgentes do Talibã usaram isso contra os americanos nesses 20 anos, né, de dominação. Como nós estamos em 2021 e que vai ser lembrado exatamente os 20 anos do ataque às Torres Gêmeas, isso vai ser bastante simbólico. Quer dizer, quando chegar agora setembro, qual o posicionamento realmente do Talibã? Eles estão dizendo que não vão abrigar nenhum grupo que vai fazer ataques a outros países. É claro que, por exemplo, entre o Talibã, o próprio Al-Qaeda, outros grupos que tem no Irã, existem suas divergências, porque alguns são xiitas, outros são sunitas, então há uma certa divergência entre eles mesmos, e eles não vão querer trazer isso para dentro do próprio Afeganistão exatamente num momento como esse, né? Agora, a gente tem que fazer algumas avaliações, que eu tenho visto realmente na imprensa, algumas coisas meio rasas, dizendo: não, temos que chamar a ONU, porque ela tem que interagir, era tudo que eles não querem, tudo que eles não querem. Eu vou deixar aqui nas referências, por exemplo, uma carta que o Bin Laden publicou logo após o ataque de 11 de setembro, que ele chamou de Carta à América, onde basicamente, se vocês acompanharem o raciocínio dessa carta, do ponto de vista, e aí que é sempre aquela análise que eu digo que você tem que ter um olhar distanciado, você tem que se colocar fora daquela sociedade para tentar entender o que aquela sociedade está transmitindo para você, apesar de que você pode repudiar totalmente aquilo que está sendo dito, mas você tem que se colocar, você não está ali como um juiz, como um inquisidor, você está simplesmente tentando entender como que aquela lógica funciona para aquele povo, né? Que pode não funcionar para outro povo, né? Então essa carta do Bin Laden, ela expressa um desprezo total daquilo que inclusive a própria ONU representa, o globalismo, essa tentativa de passar todos os valores normatizados por um comitê que diz na educação, na saúde, no governo, as melhores práticas e tal, o melhor modelo é esse. Eles odeiam esse tipo de imposição, isso não faz parte de toda a cultura deles. E aí vou fazer um certo paralelo com uma coisa que é mais tangível para nós ocidentais, que é a Idade Média.
Por mais que tenha sido demonizada a Idade Média por aqueles detratores da Idade Média, mas normalmente são aqueles defensores da Revolução Francesa, né? Então não se pode comparar o que é a Idade Média daquele crepúsculo da Idade Média, que é chamada ali a Baixa Idade Média, quando a opulência de vários reinos, quando se cria o Estado Nacional, que é uma coisa diferente da Idade Média, onde soberanos tomam para si todo o poder de toda uma região, coisa que não existia na Idade Média, que era uma coisa descentralizada. Os reinos existiam, mas os reis eles eram historicamente escolhidos pela própria comunidade local por virtudes, por uma coisa de família que eles viam que estava dando certo. Ele era um modelo que representava aquela comunidade naquela região. Quando se transformam os estados nacionais, exatamente em função inclusive de certas questões tecnológicas que possibilitaram uma acumulação de riqueza que não existia na chamada Alta Idade Média. Era uma penúria muito grande, muitas doenças, muita carência de comida, tudo tinha que ser muito mais compartilhado, os próprios nobres. Se nós compararmos os castelos da Alta Idade Média já com da Baixa Idade Média, se nós compararmos a austeridade de igrejas, por exemplo, na Idade Média, a opulência do gótico flamejante já na Baixa Idade Média, ainda assim é um sistema social que durou 900 anos. Para ele ter durado 900 anos, ele tinha suas competências, ainda que nós não reconhecemos como competências que valem para o século XXI, mas eles tinham suas competências naquele contexto histórico. A própria estratificação da sociedade, que hoje pode parecer um horror na sociedade ocidental do século XXI, garantiu uma estabilidade entre as pessoas, entre aquela sociedade, com grande prosperidade. Seja na área da música, das artes, das ciências, das máquinas que foram sendo produzidas, que possibilitou que se descobrissem coisas como o arado, a prensa, vários tipos de equipamentos utilizados até hoje vem da Idade Média, né? Toda a formação de filosofia, de manutenção de textos antigos, lendo os gregos, né? Toda aquela sabedoria da antiga Grécia foi preservado nesses 900 anos pela Idade Média. Senão eles teriam se fracionado naqueles milhares de cidadãos que seriam certamente nômades por toda aquela região da Europa, acabariam sendo provavelmente dizimados, um dizimando o outro e tal. Por mais que essa questão de cada um no seu lugar, o nobre, o clero, o militar, o povo, mas existia um contrato social que não permitia tudo, não permitia a violência mesmo contra os servos. Eles tinham seus direitos garantidos permanentemente, e ao mesmo tempo eles tinham suas obrigações com relação ao nobre a qual ele servia. Isso pode parecer extremamente estranho para o homem do século, mesmo depois da Revolução Francesa, mas nós temos que lembrar que assim, você ganhou sua liberdade para quê? Para alienar o seu tempo de vida para alguém que detém o poder de te pagar ou não pagar. Então, assim, é livre em que medida? Você se sente mais livre do que o servo que podia cuidar da sua propriedade, que podia produzir aquilo, e ele tinha aquele quinhão que ele tinha que entregar, por exemplo, para o nobre. Quem era mais livre, afinal de contas? Ele dependia de salário? Ele dependia do quê? Dependia das condições materiais, humanas, daquela família que podia prosperar ou não. E, afinal de contas, com todos os riscos que existiam naquele contexto europeu, de invasões daqueles bárbaros que estavam sempre tentando ir para regiões mais ricas, melhores, eram os nobres exatamente que protegiam aqueles vassalos. Isso não é uma suposição, isso é fato, né? É claro que, como todo modelo, ele chegou ali numa exaustão, e ao final ali do ciclo, com a riqueza que muitos desses nobres conseguiram acumular em função de situações que não eram propriamente do modelo medieval. Foi através, por exemplo, dos descobrimentos, se inundou aquela região de ouro, prata, várias riquezas, várias especiarias, passou realmente a se ganhar muito dinheiro em detrimento
daquela população, daqueles vassalos, daquilo que era produzido ali. Era mais importante as questões ultramarinhas, aquilo que você tinha numa colônia distante, escravizando um outro povo, e aí isso acabou chegando àquela situação totalmente degenerada no século XVIII, que culminou ali com a Revolução Francesa. Então, colocando essa questão da comparação com os 900 anos de duração praticamente da Idade Média, porque nessa situação do Afeganistão e daquela região ali, um tanto quanto o Paquistão e assim também, algumas regiões ali também no Tibete, nas regiões que hoje pertencem à China, mas que são dos Uigures, que tem também uma etnia muçulmana, o sistema funciona para eles. Funciona há pelo menos 4 séculos. Então não é a ONU, não é simplesmente a sabedoria ocidental após a Revolução Francesa que vai chegar ali e vai dizer assim, não, na sociedade você tem que fazer assim, você não pode ficar dividindo as escolas separadas por do sexo, assim. Tá bom, é uma coisa que pode funcionar para nós, que nós aprendemos a desenvolver essas competências. Da onde nós saímos, nós também éramos bárbaros a um certo ponto da história, né? E o contrato social aqui no Ocidente, ele também foi muito sangrento, né? Nós sabemos disso. Agora, eles estão preservando uma sociedade que só sobreviveu, só chegou aos dias de hoje, porque ela tinha uma coesão interna em função das tribos, das fratrias, dos elos familiares. Então, isso é uma coisa que nenhum ocidental que dominou o Afeganistão por um tempo entendeu. Então, todas aquelas pessoas que estão ali naquelas vilas, de fato muito pobres, mas eles sempre se acostumaram com essa pobreza, sempre se acostumaram com uma maneira de entre eles compartilharem os poucos recursos que eles tinham. Então, não é simplesmente levando uma tecnologia, como por exemplo eu vi uma entrevista há algum tempo atrás de um fuzileiro, que diz, nossa, nós construímos coisas e eles mesmos iam lá e destruíam. E não era o Talibã, eram as próprias pessoas da comunidade que se sentiam, assim, não, você está quebrando aqui uma lógica. Então, por exemplo, cabia as mulheres daquela vila caminharem tantos quilômetros para colher água no lugar, trazer aquela água de volta. Na hora que eles fizeram os poços artesianos ali do lado da comunidade, achando que aquilo ali seria a melhor coisa do mundo, as próprias mulheres da comunidade destruíram aqueles poços, porque você tirou o único momento no dia que nós temos a nossa privacidade de ficarmos conversando durante um bom tempo na ida, na volta e tal, sem estar aqui sob os olhares dos nossos maridos. Então, veja que na melhor das hipóteses de tentar introduzir alguma coisa que tecnologicamente é evidente que é melhor você ter uma água que já sai do subsolo, que já está abundante ali, você simplesmente quebrou uma certa estrutura social que não vai resolver a estrutura social delas. Não é um poço artesiano que vai mudar a estrutura do patriarcado da sociedade afegã. É isso que o ocidental não entende. Eles têm que ter a liberdade é uma decisão social deles, que vão passar por várias transformações, como com certeza tem passado. Eles não são uma sociedade estática, nenhuma sociedade humana simplesmente é estática, ela evolui dentro das suas possibilidades e dentro da sua vontade, né? E não cabe realmente ao Ocidente passar a régua no Afeganistão segundo a nossa própria lógica, né? Então, os casos que podemos identificar, seja de violência doméstica, seja coisa, nós também temos no mundo ocidental. Nós também estamos cheios de assédios, né, moral, sexual. Temos aí os casos aí de celebridades, né? Temos aí o ex-controlador lá da empresa de software envolvido em toda uma questão bastante obscura com relação àquele cidadão que acabou se suicidando na cadeia, com várias redes de contatos, como de certa forma o Kubrick coloca naquele filme De Olhos Bem Fechados, tentando trazer esse submundo de quem tem dinheiro, quem tem poder, e aí vai simplesmente dizer, não, mas a sua sociedade, a sociedade lá do Afeganistão, dentro daquela estrutura rígida de cada um no seu lugar na sociedade, será que eles são realmente tão bárbaros assim, né? O que não quer dizer que nós vamos concordar com certas práticas, com a maneira de
de julgar a pessoa, né, por um pecado, por um crime, né, da maneira rígida como é feito. Então, se eu for falar aqui de um prognóstico de futuro do Afeganistão, eu diria que eles vão passar por um período de embotamento, de certa forma, para a sua própria sociedade, para os seus próprios valores, progressivamente se tornando ali uma espécie assim, realmente de califado, que agora eles têm um ônus sobre eles, que é uma espécie de exemplo moral para toda a comunidade islâmica ao longo do mundo. Eles provavelmente se sentem assim: nós não podemos nos dar o direito de falharmos nessa cruzada, entre aspas, que nós vamos empreender. Outra observação importante é que boa parte de toda essa tensão que sempre envolveu o Afeganistão e a cobiça por dominar o Afeganistão tem a ver com a produção também da papoula, da produção do ópio. Eles sempre foram ali naquela área da Ásia o maior produtor de ópio, né? Os ingleses se aproveitaram muito disso, de usar o ópio produzido no Afeganistão contra os chineses, que acabou gerando depois a guerra do ópio. E esse ópio processado no Ocidente é muito valorizado, se transformando, por exemplo, em heroína. Então, nós não veremos essa cadeia, né? Do mesmo jeito que nós temos alguns países latino-americanos produzindo a coca, os afegães não vão deixar de produzir a papoula, porque é uma fonte de renda importante para eles. Eles sabem que o Ocidente consome toneladas disso por ano. Isso também aparece na carta do Bin Laden, quando ele fala assim: vocês tentam nos passar toda essa corrupção, essa degradação de valores morais e tal. Então ele se dá o direito de blindar a sociedade deles dessa contaminação, como ele coloca ali. O futuro do Afeganistão vai caber sobremaneira as decisões da sua própria sociedade, e não da ONU ou dos ocidentais que estão. O diabo são os outros, né, como diria o Sartre.